Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Já carreguei o telemóvel, desligou-se, como era de esperar. Bem, vou fazer um vídeo a falar do famoso anúncio, só agora é que me pude debruçar sobre o assunto, não estava muito interessado nisso, porque já conheço o que a casa gasta. Não me quero chatear, não quero insultar ninguém, começo logo a ficar muito irritado. O Miguel Milhão agora, como é sabido, pagou, enfim, no bolso dele, para se efetuar um anúncio na televisão acerca do aborto. Claro que, obviamente, a condenar o aborto, porque ele é contra o aborto, é questão, como a gente sabe e tal. Um grande abraço para si, Miguel Milhão. Gosto muito do Miguel Milhão. Como sabem, o Miguel Milhão fez-me uma entrevista muito interessante, de quase 3 horas. Fui de propósito para o Porto e levei a minha mãe, que assistiu também à entrevista no estúdio. Fomos muito bem tratados, tanto eu como a minha mãe. Mostrou-nos a empresa toda, que é uma empresa espetacular, uma coisa fenomenal. Gostei muito de ter ido conhecer o Miguel Milhão e de ser entrevistado por ele. E como viram, estava muito bem disposto, muito agradável, com a partilha de conhecimento de um rapaz que eu nem sequer sabia que tinha estudado filosofia, que é o Miguel Milhão. E o Miguel Milhão é um empresário de muito sucesso, como é sabido, dono da Prozis, vive nos Estados Unidos e pronto, e faz como eu, de vez em quando vai a Portugal só para se chatear, é o que parece, não é? E pronto, e vem aquelas, não posso falar assim, não posso dizer estas coisas, mas o que é que se chama aquelas senhoras e aquelas meninas que vão para a televisão e para as redes sociais a falar do homem daquela maneira? É que elas podem dizer tudo e nós não podemos dizer nada porque somos os brutos agressivos e brutamontes e cavernosos e machos tóxicos, isto e aquilo e aquilo outro. A mim apetece-me mandá-las todas para a outra que as pariu, como é evidente, não é? Mas não posso falar assim, não é? Não se pode dizer vernáculo, não é? Sim senhor. Ou seja, o aborto, se eu sou contra o aborto, sou, pago pelo Estado, sou. Foi esse o toque que o Miguel Milhão deu. Se as senhoras querem dormir com 25 mil homens, como a outra que fez os vídeos lá para o OnlyFans, 1000 homens num dia, e querem depois fazer 1000 abortos, pagam com o vosso dinheirinho. Até se ganhar um dinheirinho no OnlyFans, até acho muito bem que paguem, que o Sistema Nacional de Saúde português está pobrezinho. Querem fazer abortos com o vosso dinheirinho, fazem. Agora, hospitais públicos é que não fazem. Eu sou contra o aborto se for efetuado num hospital público. Se for efetuado num hospital privado, pago pelas senhoras, podem fazer 5 mil abortos, até deviam fazer 50 milhões para ver se isso deixa de funcionar de uma vez, para ver se ganham um juízo. Não posso falar assim, não é? Peço imensa desculpa, não posso falar assim. Ficam muito ofendidas as senhoras. Ou seja, onde eu quero chegar é que eu tenho algumas dificuldades em acompanhar o registro de total loucura que a esquerda, como agora se diz, feminazi, tem. Porque se nós discordamos deles, como os senhores viram, o Miguel Milhão é empresário, ok? Como é patrão, enfim, os seus dividendos financeiros não são afetados, mas estas pessoas destroem a vida dos outros porque nós discordamos deles. Essa que é a questão. E ele é conservador. Qual é que é o problema? É contra o aborto e pagou do bolso dele, ganho por ele, uma pipa de massa, porque o anúncio na televisão é muito caro, a dizer que realmente o Estado é uma espécie de carrasco mor ao carimbar, aliás, eu carimbar os abortos, ou os abortos, como queiram pronunciar. Às vezes faz-me o pé para o chinelo, desculpa lá. Abortos, não vou dizer. Acho que perceberam o que eu quis dizer com outra expressão, mas enfim. Mas não quer ser mauzinho para usar o vernáculo. Mas a língua portuguesa é muito traiçoeira. Eu quando fui fazer, quando efetuei aquela conferência sobre o psiquismo fetal, em que articulei o Wittgenstein com o Bion, na Maçanal Feita Costa, que a minha mãe foi, o Adriano, o filho do Sr. Embaixador de Espanha foi, e aquele pessoal que me acompanha, lá as médicas, especialmente elas, completamente histéricas, quando eu associei claramente o aborto a um homicídio qualificado. Com
o diretor clínico da Maternidade da Costa, pois, doutor, tem esse perfil televisivo do professor Amaral Dias, porque na altura era, o professor Amaral Dias era meu supervisor, e eu na altura tinha muito boa figura, enfim, nunca foi bonito, mas tinha muito boa apresentação, sempre com aqueles casacos de veludo Bordeaux e aqueles meus sapatinhos Bordeaux e tal, aquela mesmo pintas dandy. E então aquilo vende, a imagem vende, né? E então, como tinha boa conversa, as médicas todas retidas comigo, mas depois quando eu comecei a falar, pá, isto é bruto. E eu associei o aborto ao meu sítio qualificado, associei usando os documentos do Wittgenstein e do Bien. A apresentação clínica do ato filosófico que eu fazia em Cambridge, apliquei ali a 100%. E estavam completamente histéricas. E o diretor clínico, elas. E o diretor clínico, temos de ter muito cuidado com o feminino nos dias de hoje, muito cuidado, muito cuidado. Eu adoro as mulheres, como sabem, e sabem perfeitamente a forma como eu trato a minha mãe e como eu trato a minha Maria. Mas as feminazis são mesmo feminazis, são mulheres muito desequilibradas e criminosas, como é evidente, né? E as médicas da Maternidade da Costa não são assim, como é evidente, mas havia lá uma outra histérica, mal comida. Peço desculpa, não posso falar assim, não é? Peço imensa desculpa. Elas podem dizer o que quiserem, elas podem fazer o que quiserem, mas toma lá que está a almoçar-te de boca de esquerda com um deputado para abrir os olhos, como tem a mania que são as tentoras da verdade absoluta, o povo, toma lá. Ficas com o André Ventura, com a Santa Amada da Igreja Católica, se achas que a minha pessoa se os seus acham que eu sou brutamontes e conservador, não viram ainda a Opus Dei do Chega. Não viram ainda. Se os seus acham que eu, enfim, sou conservador, eu sou bom vivant. Ok? Eu é que sou verdadeiramente conservador libertário. Eu é que sou verdadeiro conservador libertário. Não é a extrema-direita que diz que é conservador libertário. Esses não são nada conservadores. Bem, são conservadores no que lhes convém, né? Mas são libertários no registro do Império Romano, mas está bem. Agora não quero chegar a que eu, voltando ao assunto, na Maternidade da Costa, o diretor clínico acabou por dizer no final, pois doutor, esse perfil televisivo, a professora Amaral Dias, talvez um bocadinho de algodão no princípio da conferência para nos preparar, porque eu associei e associo o aborto a um homicídio qualificado. O professor Michel Renaud pertencia ao Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que é quem decide sobre o aborto e a eutanásia e outros assuntos afins são suscetíveis de análise ética e depois jurídica, obviamente. Isto é um órgão nomeado pela Assembleia da República, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O professor Michel Renaud esteve lá há muitos anos, porque é um homem da antropologia filosófica, é quem trata estas questões também do ponto de vista ético e bioético, porque o professor Michel Renaud era um craque de primeira apanha na bioética, e nós tínhamos uma tertúlia, mais uma, na Católica, onde eu conheci o atual cardeal Tolentino Mendonça, na Católica, justamente, nesse grupo de bioética, em que o professor Michel Renaud era o coordenador, mais a esposa, a professora Isabel Renaud, a primeira professora catedrática de ética no país, a professora Isabel Renaud, e então todos eles eram contra o aborto, e lá uma das médicas lá nesse grupo de tertúlia, uma das pessoas desse grupo de tertúlia na Universidade Católica era a doutora Regina, que era médica na Maternidade Alfredo da Costa, e convidou-me. Sabem como é que eu sou a falar, não é? Impressiono logo os confrados, e então, pumba, convidam-me para ir lá a uma conferência e eu dei, Jesus, aquilo que aqueceu naquela maternidade e eu peguei de fogo. Porque eu sou contra o aborto no público. Na vossa vida privada, a Maina Mortágua com a sua esposa, o Manuel Luís Gosta com o seu esposo, é isso que eu também censuro no Manuel Luís Gosta, está sempre a exibir do marido, dos fatinhos, do que faz com o marido, e vai ao restaurante e pede à Cristina Ferreira para lhe aportar não sei o quê. Se fosse um homem a fazer isso, se fosse um homem heterossexual, há uma altura num programa televisivo em que o Manuel Luís Gosta encosta-se à Cristina Ferreira, na brincadeira, e depois disse-lhe a ela, sentiste? E ela, um bocado atrapalhada, sentiu o quê? Se fosse um homem heterossexual a dizer isso a uma apresentadora de televisão giraça como a Cristina Ferreira, era despedido, levavam com um processo de assédio sexual que ia para a cadeia se fosse preciso, com uma pilha de primeira apanha. Mas como é uma Manuel Luís Gosta com o registro arco-íris, pode fazer tudo. Isto é que irrita até à medula
todas as pessoas. Por isso é que o Bloco de Esquerda, como eu vos disse no vídeo anterior, caiu a 100%, porque as pessoas dizem, mas isso só tem a ver agora com as questões de cama. Mas é só questões de cama agora a política. A televisão é só questões de cama. Como eu já vos disse várias vezes. Mas um grupinho maravilha, uns comportamentos maravilha, querem mandar nos outros todos. E é isto que está a acontecer com o Miguel Milhão. Há o grupinho da esquerda radical, da extrema esquerda, como eu gosto de dizer, que são completamente doentes, muitas vezes, ou estão completamente fanáticos com as suas camas e com os seus valores morais, e são contra tudo o que a tradição defende, como por exemplo a proibição do aborto. Porque é que eu acho que o aborto não deve ser pago pelo contribuinte português, ou qualquer contribuinte? Porque é uma escolha pessoal da pessoa. Se aquela pessoa tem direito ao corpo dela, eu não acho que tenha. Eu acho que não tem essa autoridade de tirar a vida de um ser vivo. E realmente depende, e isso é um grande conceito da bioética, quando é que começa a vida. Quando é que começa a vida? E isso é uma questão que os filósofos, principalmente os filósofos, têm trabalhado muito. O Bien aí é mauzinho e diz que já há psiquismo fetal. Ou seja, o feto já tem psiquismo. Se tem psiquismo, tem emoções. Se tem emoções, já é um ser cognoscente e cognoscível. E aí, realmente, se é um aborto com um feto, coisa que a maior parte das legislações não permite, pois isso é mesmo um homicídio qualificado. Se é um aborto em embrião, as legislações aí já tendem a permitir, como é evidente, e não há psiquismo fetal nessa altura, mas já há, para muita gente, vida. Eu não sei, não sou especialista, eu não sei quando é que começa a vida, eu adorei do Gil Celera Molecular do D. Robertis, como sabem, tipo o tal 16 que batia a nota do Paulo Renato, mas não reconheço nem de perto nem de longe uma boa ideia amendrarem em arco e dizer que o aborto é uma coisa normal. Nunca foi nem nunca será. Aliás, quem faz isso, as mulheres ficam sempre, as senhoras, ficam sempre muito periclitantes na sua reação à coisa. Quando é que começa a vida? Eu acho que o Bian tem razão. É quando há psiquismo fetal. Eu acho. Psiquismo fetal é do feto, não é do embrião. Dir-me-ão, qual é a sua posição? Não tenho. Eu acho que no privado estou disposto a considerar que as senhoras têm direitos XYZ. No público não, o Estado não tem que pagar por dinâmicas várias de... Não é preciso ser promíscua ou não promíscua. Não temos que pagar pela escolha dos outros. Dir-me-ão, o embrião é até a 8ª semana, percebem? Mas são 2 meses. Sim, realmente na fase final embrionária, se faz um aborto, realmente estou mesmo a brincar com o fogo acerca da criação na vida. O feto vai desde a 9ª semana, 2 meses e 1 mês, até ao final da gravidez, até ao termo, até que o bebê nasce. Dir-me-ão, do ponto de vista embrionário, o que é que pensa? Quer dizer, o embrião foi... existe esta fecundação, quer dizer, se os senhores acham que a vida é criada na fecundação, pois então aí qualquer aborto é um crime de homicídio qualificado. Se os senhores acham que a vida só começa quando existe o feto, não o embrião, depois o embrião com 8 semanas é muito diferente do feto com 9 semanas, pois é, por uma semana há assim tanta diferença? Por acaso há, entendem? A questão que se coloca é as ondas cerebrais, quando é que elas começam?
a maior parte dos especialistas, o tal psiquismo fetal que o Bien defende, a maior parte dos especialistas dizem a oitava semana, é justamente quando se torna feto. Sim. Para outros, é a 20ª semana. O psiquismo fetal só começa na 20ª semana. Mas mesmo os especialistas mais conservadores dizem que o psiquismo fetal poderá começar na 8ª semana, transição da 8ª para a 9ª, quando começa o feto. E ainda há outros que apontam para a 24ª semana, quando os pulmões do feto já estão formados, por exemplo. Mas aqui não estamos a falar de ondas cerebrais, estamos a falar de outro desenvolvimento do ponto de vista biológico. É uma questão muito complicada, eu não tenho nenhuma resposta, não tenho, não sei, e pronto, tenho uma grande simpatia pelo Miguel Milhão, tenho toda a razão de estar indignadíssimo com o que lhe aconteceu. Um grande abraço para si, Miguel Milhão. Podemos fazer um debate sobre bioética se quiser no seu canal, Miguel Milhão, quando quiser, mas eu tenho que estudar, não percebo, já não estou no círculo do professor Michel Renaud, nem do Isabel Renaud, já não pertenço, da professora Isabel Renaud, já não pertenço ao grupo de bioética que falava disto a 100%, estive lá há muitos anos, e às vezes ia de Londres a Lisboa, especialmente só por causa desta tertúlia, eu lá está, eu nunca deixei Lisboa porque tinha estas tertúlias a torto e direito, não é só o Senhor que eu tivesse a a malta deles, como já perceberam, não é? E outras coisas afins em termos profissionais, mas eu não sei, não, sinceramente não vos sei responder. Uma coisa eu sei, a partir da 8ª semana, se há um aborto, pois aí é o homicídio qualificado de certeza absoluta porque estão a matar uma vida. Todos os especialistas dizem que a partir dessa altura, pois, efetivamente, já há psiquismo fetal, mesmo que seja num estado inicial. Ou seja, a cada vida já sente, entendem? Há um conhecimento dos sentimentos, a cognoscibilidade, por assim dizer. Por isso ficamos por aqui, não quero avançar muito, porque eu não percebo do assunto, não estou a ser humilde, como sabem como é que eu sou humilde no armário, como dizia uma ex-namorada minha, mas se for só isso estar no armário eu fico muito contente. Mas é o mundo de hoje, Voltaire, se queres saber quem é que manda em ti, se queres saber quem manda em ti é quem não podes criticar, ou seja, nós não podemos criticar estas feminazis dos dias de hoje, porque ficam logo muito ofendidas e arrasam, destroem a vida das pessoas. O que as raparigas falaram nas redes sociais sobre o Miguel Milhão e sobre a empresa dele. Mas o que é que a empresa dele tem a ver para o assunto? É a opinião do homem. Eu até acho que ele tem razão. Acho que o Estado é um carrasco se aprova com carimbos burocráticos 25 abortos. As mulheres chegam aos 25 anos, nos dias de hoje já têm 25 abortos de um pelo. Eu sei, porque eu sou de uma vivan com as mulheres, como sabem, eu sei o que a casa gasta, não é? Não sei o que a casa gasta, no mundo inteiro, não sei o que a casa gasta, e cada vez mais, porque cada vez há mais liberdade do feminino, o que eu só agradeço. Eu hoje em dia, com 50 anos, eu sou uma estrela quando vou para a noite, porque eu como visto muito bem, e tenho a aparência de dinheiro, isto, aquilo e aquilo outro, são 20 mil cães ao osso. Devido à liberdade dos costumes dos dias de hoje, eu fico todo contente com a liberdade dos costumes dos dias de hoje. O feminismo para mim foi muito útil, muito útil. Eu só agradeço, filha, livre, ser livre o mais possível, se fizeres o favor, só agradeço. Quanto mais livre, melhor. Agora, para estas coisas realmente não é feminismo, mas nacional-socialismo, como é evidente, não é? Ou seja, isto é excessivo. Diria-me, se tivesse uma filha, permitia que ela fizesse aborto? Não sei, porque se ela fosse alvo de um crime, seguramente que sim, fosse sexo de mudo, mas enfim, se fosse a minha Maria, não creio que concordasse. Mas eu vivo numa democracia liberal, eu não tenho voz ativa nisso, mas não creio que concordasse, talvez não concordasse, não sei, creio que não, seguramente a partir das 8 semanas, seguramente que não.
até às 8 semanas enquanto embrião, porque eu não sei se a vida começa a quando da fecundação, não sei, porque são organismos multicelulares, é o começo da vida do ponto de vista ontogenético, quando é que começou a vida do ponto de vista biológico na existência. Depois foram organismos unicelulares que se multiplicaram e depois, mais tarde, por derivas várias, chegaram a organismos multicelulares e foram-se cada vez mais multiplicando, até chegarmos à forma de vida muito complexa que temos nos dias de hoje. Se um embrião é um organismo unicelular, multicelular, ou qual é o grau de deriva de um para o outro, não sou biólogo, não sou embriologista. Eu também tive embriologia na faculdade, por acaso. Fiquei muito surpreendido de saber as semelhanças anatómicas do embrião de um ser humano, de um porco, e já não me lembro qual é que era o outro animal, era uma galinha, ou o que era quase papel químico do ponto de vista anatómico, fisiologia pura, a aparência do embrião de um ser humano, de um porco eu decorei, e acho que era de uma galinha, não me lembro qual é que era o outro animal, já foi há muitos anos, como sabem. Também tive uma grande nota em embriologia, adorei aquilo, mas, pois, não sei, não sou embriologista, não sou da bioética, não sou biólogo, não é a minha especialidade. Eu percebo de jurisprudência italiana, eu percebo de psicopatia, eu percebo a psicanálise e de filosofia. Não percebo, quer dizer, percebo mais disto que os senhores 50 mil vezes, porque os senhores são analfabetos, como a gente já sabe. Os senhores, a maior parte do povo português, não é o meu pessoal, mas enfim. Agora, vamos para a matéria, porque há bocado não dei matéria nenhuma, a bateria foi ao ar. Por isso, é o que eu tenho a dizer. Miguel Milhão, um grande abraço para si. Se quiser, um grande abraço. Estamos juntos, hein, caro amigo. Se quiser fazer uma live ou um programa sobre isso, com todo o gosto eu participo, mas tem que me deixar estudar um bocadinho, tem que me dizer com tempo, como costuma dizer. Miguel Milhão, bem, eu e o Miguel Milhão falamos por WhatsApp, mas pronto, estou a falar disto aqui em público para o Miguel Milhão, já sei que lhe vão dizer, saber. E Miguel Milhão, toda a minha solidariedade e todo o meu apoio, não só porque o meu amigo é impecável, mas também porque está cheio de razão. É a sua opinião, pagou um anúncio na televisão, ninguém pode censurar a sua opinião numa democracia liberal como é a portuguesa, que é a 23ª no nível mundial. Acho que temos alguma autoridade moral para falar em relação à esquerda, à extrema-esquerda que vive na Coreia do Norte, em Cuba e por aí adiante, não é? Por isso, onde eu quero chegar é que este pessoal parece estar muito agradado. É sempre muito interessante ver o pessoal do Bloco de Esquerda com esta Palestina. Quando na Palestina se fazem um aborto, são mulheres, são apedrejadas até à morte por crime de honra, e se são lésbicas, são apedrejadas até à morte ou espancadas em casa também por crime de honra. É muito interessante ver uma lésbica ou uma senhora que quer abortar com o lenço da Palestina, quando na Palestina é isso que acontece. Em Israel podem ser um bocado abrutalhados, melhor dizer, peço desculpa, podem ser um bocado brutos e abrutalhados, mas a comunidade LGBT em Israel é das mais fulgurantes no Médio Oriente, das mais fulgurantes. Israel dá uma enorme liberdade à comunidade LGBT e também ao feminino. As mulheres em Israel têm uma grande independência e autonomia. São conservadores, mas as mulheres são super bem sucedidas e são super bem tratadas. E a comunidade LGBT também. Mas a comunidade da esquerda radical, aos termos esquerda, como eu gosto de dizer, Bloco de Esquerda e Companhia Limitada, defendem a Palestina. Diz tudo. Eu tenho pena dos palestinianos, não digo que os homens também não, e as mulheres não são tratados abaixo de cão. Reconheço que sim. Mas aquilo é um conflito religioso de séculos e séculos, quer dizer, isto não começou depois da Segunda Guerra Mundial, isto não começou com as descolonizações mal feitas dos ingleses e companhia, não, isto tem muito mais coisa por trás. Não vou falar disso hoje. Vou para a matéria. Miguel Milhão, um grande abraço. Se quiser fazer uma live sobre isso, com todo o gosto, temos que fazer. Eu não estou em Portugal, por isso não posso ir aí, caro amigo.
Mas achei execrável. Só agora que eu vi o vídeo do Senna é que eu tomei mais atenção, porque eu estou muito desligado das redes sociais, como já perceberam. Não gosto disto. Eu só estou aqui para falar das minhas coisas. E agora vou começar a falar do Código Penal artigo a artigo. E pronto. Estou a estudar, estou a refletir, estou a fazer o que eu gosto. E por acaso os senhores estão a ouvir o trabalho laborativo. Não sei se laboro num equívoco, mas é o que eu gosto de elaborar. É a vida. Por isso, vamos para a matéria. Eu estou muito desligado das redes sociais, não gosto disto, não é a minha gente, não é a minha praia, nunca me fizeram tanto mal na vida como aqui, só não aprendo quem não quer, não é? Por isso, vamos continuar o raciocínio, mais meia horinha, grosso modo, para não ser muito longo o vídeo. Como tenho a bateria carregada, posso esticar a corda. Quando não tenho a bateria carregada, é porque ele descarrega muito. Eu deixo sempre o telefone descarregado até ao fim, por isso é que também, podia carregar o telemóvel, não carrego. Deixo-os descarregar até ao fim para preservar mais as baterias. Por isso é que o meu velho, que é o S21 Ultra, ainda está impecável, porque eu trato bem das baterias. Eu sou cuidadoso com o dinheiro. Ora, tínhamos ficado na consonância do professor Corrado Neves com a jurisprudência italiana, como se recordam, e por isso vamos agora avançar para um caso concreto que deu um caso de homicídio qualificado, claro, que é sempre homicídio qualificado, é sempre o artigo 132 do Código Penal. Foi o que criou, o casus belli, foi o que criou a jurisprudência italiana, única no mundo inteiro. Não conheço, e falo com os meus confrades do Pax Planck e companhia, ninguém conseguiu chegar a este patamar em termos de jurisprudência em relação às perturbações da personalidade, nomeadamente às psicopatias. Ninguém tem este entendimento, só os italianos. São craques. São craques. Os italianos são bons, muito bons em termos penais, muito bons. Ainda de acordo com a jurisprudência, vou só citar a frase, para dar-vos o contexto. Segundo a Suprema Corte Italiana, Supremo Tribunal de Justiça, foi esta a frase do outro vídeo, não do segundo, mas do primeiro, as perturbações da personalidade podem constituir, eles estão aqui basicamente focados no cluster B da DSM-5-TR, que é obviamente as Big Four, as 4 grandes perturbações da personalidade. Há mais, mas as 4 grandes, as Big Four, é a perturbação narcísica da personalidade, a perturbação histriónica da personalidade, a perturbação borderline, ao estado limite da personalidade, e perturbação antissocial da personalidade, os famosos psicopatas. Eu sou especialista nestas 4. Verdadeiramente em 3. Perturbação borderline, perturbação narcísica e perturbação antissocial. A perturbação histriónica, que no tempo do Freud se chamava histeria, a famosa histeria. Freud começou a carreira dele justamente com os estudos sobre a histeria. As histéricas, quando se diz as mulheres são histéricas, é um termo clínico daquele tempo, agora chama-se porque é o discurso do outro, não é? O Lacan dizia que a mulher tem 3 discursos do outro, são histéricas nesse sentido. Os 3 discursos histéricos da mulher, segundo Lacan, não é um termo pejorativo. O primeiro discurso histérico é o discurso do outro, é a menstruação. O segundo discurso histérico do outro feminino é as relações sexuais, e o terceiro discurso histérico do outro feminino é ter filhos. Ou seja, isso é o Lacan. Não é um discurso pejorativo, mas é uma parte das pessoas, quando dizem a mulher é histérica, tem que estar aos berros. Porquê? Porque as histéricas naquele tempo, La Salpêtrière, o grande hospital psiquiátrico francês em que estava lá o Charcot, que foi mestre do Freud, realmente as histéricas estavam sempre aos berros e com grandes dramatismos, isto e aquilo, e ficou para a linguagem popular histérica. Mas o Freud foi quem melhor percebeu a histeria até hoje.
melhor, de longe, como sempre. O Freud, pá, o Freud, quando punha a pata, ui, Jesus. Mas onde eu quero chegar é que, em termos de perturbações da personalidade, grosso modo, são 10. As Big Four são as do cluster B da DSM-5-TR e as mais conhecidas e as mais, não sei se serão mais severas, mas são as que têm mais prevalência clínica. As 10, só para as pessoas saberem, é a perturbação dependente da personalidade, a perturbação paranoide da personalidade, a perturbação esquizoide da personalidade, a perturbação esquizotípica da personalidade, isto vem muito do Fairbairn, como já perceberam, os esquizoides, não é? A perturbação, isto não é discurso da psicanálise, é discurso da psiquiatria, que obviamente vai sempre pedir as batatinhas todas à psicanálise, hoje em dia menos, mas tudo isto foi criado, se não fosse o pessoal da psicanálise do século XX todo, aliás, a DSM foi criada pelos psicanalistas. Aliás, foi um psicanalista que tirou a homossexualidade da DSM, ou seja, a DSM durante todo o século XX foi fortissimamente influenciada pela psicanálise, nos dias de hoje menos. Perturbação evitante da personalidade, perturbação obsessiva-compulsiva da personalidade, também existe, hein? Não é só perturbação obsessiva-compulsiva, perturbação histriónica da personalidade, como já vos disse, perturbação narcísica da personalidade, também já vos disse, perturbação antissocial da personalidade, também já vos disse. Depois há uma que é um bocado esquisita, que eu não chamo assim, mas a perturbação borderline do estado de limite também é chamada de instável emocionalmente, uma perturbação de personalidade que é instável emocionalmente. Depois tem a perturbação da personalidade dos impulsos, que tem um subtipo da perturbação do estado de limite, mas no sentido mais da perturbação da personalidade emocionalmente instável. Enfim, e nesse aspecto são estas as que existem, mas obviamente as 4 principais são a narcísica, a histriónica, a antissocial e a borderline. Se bem que a borderline agora tem 2 tipos, como já vos expliquei, a tal que é instável emocionalmente e a dos impulsos. Enfim, o cluster A da DSM é um grupo que é caracterizado pelo comportamento pouco convencional, para usar um eufemismo, e este grupo é onde está a perturbação da personalidade paranoide, a perturbação da personalidade esquizoide e a perturbação da personalidade esquizotípica. O Fairbairn estaria aqui nas suas quintas, porque o Fairbairn foi quem criou os núcleos esquizoides da personalidade e é a pessoa, um psiquiatra e psicanalista no século XX que mais percebeu esta dinâmica da esquizoidia, da esquizotipia, ou da personalidade esquizotípica, se quiserem. O cluster B, que é a minha senhora, não é? É a mais conhecida de todas, não é? É a parte de leão da DSM, é o cluster B da DSM-5-TR. São grupos de perturbação da personalidade que têm sintomas dramáticos e imprevisíveis. Dramáticos no sentido histriónico do tempo, quase. E como eu já vos disse, é as Big Four, não é? A perturbação da personalidade antissocial, a perturbação histriónica da personalidade, a perturbação narcísica da personalidade e a perturbação estado de limite da personalidade. Com as suas 2 variantes, emocionalmente estável e os impulsos, está aqui. Eles agora dividem um bocadinho nas 2, mas não faz assim sentido para mim, mas cá para nós. E o cluster C são perturbações da personalidade que normalmente experienciam sintomas de ansiedade e medo, que do ponto de vista biológico a ansiedade é medo, e este grupo inclui a perturbação da personalidade evitante, a perturbação da personalidade obsessiva-compulsiva e a perturbação da personalidade dependente. Pronto, devo-vos um bocadinho aqui de história da DSM-5, não vos vou avançar muito mais, senão as pessoas ficam, pá, o homem nunca mais cala. Bem, isto é a minha vida, né? O que eu verdadeiramente percebo da perturbação da personalidade foi o problema que mais criou
foi a dinâmica clínica que mais criou problema ao direito penal nos últimos 50 anos, por causa que os psicopatas estão lá. A perturbação antissocial da personalidade é a psicopatia. E quando agora a DSM foi revista, não a TR, mas assim, quando a DSM-C que foi criada, Jesus! Passou da DSM-4 TR para a DSM-5, que estavam com grandes coisas, que as perturbações da personalidade, isto, aquilo, outra, não chegaram a consenso nenhum. Ficaram ali, foi a última secção a ser elaborada, porque não os psiquiatras, os psicanalistas, os psicólogos clínicos, que todos falam uns com os outros, e no princípio da DSM tem, não sei quantas páginas, mas umas dezenas, a dizer os especialistas todos do mundo inteiro que colaboram na elaboração da DSM. É de todos os continentes, psiquiatras, psicanalistas, psicólogos clínicos, todos os especialistas de saúde mental estão ali representados nos vários continentes. É mesmo um manual belíssimo. Vamos para a matéria. Segundo a Suprema Corte Italiana, as perturbações da personalidade podem constituir uma causa idónea a excluir ou diminuir relevantemente, por via autónoma e específica, a capacidade de entender e de querer do sujeito agente para efeitos de estabelecimento dos pressupostos de inimputabilidade ou de imputabilidade diminuída, capacidade de entender, cognição, e capacidade de querer, volição, livre-arbítrio. Sempre que sejam de consistência, intensidade, relevância e gravidade tais que se apresentem em concreto suscetíveis de incidir sobre tal capacidade e, inversamente, não relevam para o estabelecimento de inimputabilidade as outras anomalias de caráter e os estados emotivos e passionais. E quando estamos a falar dos impulsos, estados emotivos e passionais, impulsos pertencem à perturbação do estado de limite da personalidade. Estão a ver porque é que é tão patanoso. A própria jurisprudência italiana diz, não, mas os estados emotivos e passionais não podem estar. Mas a perturbação do estado de limite da personalidade tem estados emotivos e passionais. Está a ver? É patanosa a coisa. Que não apresentam a referida suscetibilidade de incidir sobre a capacidade de autodeterminação, ou seja, livre-arbítrio, do sujeito agente do crime. Já vos disse aqui a consciência do professor Cláudio Neves com este raciocínio. Ainda de acordo com a jurisprudência fixada pela Suprema Corte Italiana, as perturbações da personalidade adquirem relevância através de uma abordagem não abstrata e hipotética, mas real e individualizada. Tem toda a razão. Na origem desta decisão da Suprema Corte Italiana encontra-se o caso de um homicídio e eu aqui coloco em nota de rodapé. Neste contexto, não nos ancoramos somente na ciência forense ou em alguma doutrina penal, mas, maxime, recorremos à jurisprudência italiana para validarmos a nossa posição, porquanto sabemos que, em relação a esta delicada problemática, a dogmática penal portuguesa coloca avisadas reservas, a título meramente exemplificativo, mas que será desenvolvido para Figueiredo Dias, o pai do nosso Código Penal, uma das maiores mentes penalistas de sempre, em Portugal e no mundo inteiro. O professor Figueiredo Dias diz o seguinte, a citação não começa aqui, já começa daqui a bocadinho: a pretensa diminuição da culpa, isto é, as palavras são minhas ainda, a pretensa diminuição da culpa e, consequentemente, da pena, em resultado de uma imputabilidade diminuída, ou seja, a diminuição da culpa e, consequentemente, da pena, porque quanto menos culpa os seus têm num ilícito penal, menos pena têm, é os fins das penas. A medida da pena é a medida da culpa. A pretensa diminuição da culpa e, consequentemente, da pena, em resultado de uma imputabilidade diminuída, o tal artigo 20, número 2, que o professor Figueiredo Dias não gosta nada, mas disse, pronto, se ficou é porque o quis, e como tal, amanhem-se, cria dois pontos, aqui é a frase do professor Figueiredo Dias, aporia insuportável em perspectiva político-criminal. O professor Figueiredo Dias diz, isso é um beco sem saída, uma aporia é um beco sem saída. Isso é um beco sem saída insuportável em perspectiva político-criminal, ou seja, a imputabilidade diminuída. O professor Figueiredo Dias, eu concordo plenamente, ou é inimputável ou é imputável. Semi-imputável ou imputável diminuído, o artigo 20, número 2, é uma aporia insuportável. O professor Figueiredo Dias diz, muito cuidado com isso, porque vai para a rua, nem para a prisão, nem para o hospital psiquiátrico. É imputável ou é inimputável? É mais ou menos. É imputável diminuído.
Quer dizer, estão a ver onde é que a coisa não vai parar, não é? Figueiredo Dias, Direito Penal, Parte Geral, tomo 1, Questões Fundamentais, a Doutrina Geral do Crime, 2004-2007, página 3539. Ainda, e eu tenho estas reservas, mas mesmo assim eu reconheço que os italianos avançaram muito. Como eu estava a dizer, encontra-se o caso de um homicídio ocorrido em dezembro de 2001, num contexto de sucessivas disputas de condomínio originadas pelo ruído que vinha sendo produzido pelo mecanismo hidráulico existente no apartamento da vítima. O outro era os caracóis, este é o elevador, não sei se estão a ver, não é? Pelo mecanismo hidráulico existente no apartamento da vítima. Localizado, estão a ver como é que são os psicopatas? Embirro com os senhores pela coisa mais parva deste mundo. O outro era o caracol, os caracóis, apanhar caracóis, este é o elevador e coisas afins, e comigo, já sabem que embirram comigo por coisas absolutamente, extraordinariamente complexas e muito importantes para a existência humana. É isto que temos, os psicopatas são assim, quer dizer, matam e esfolam os outros por coisas completamente triviais. Sim senhor. Tanto nas redes sociais como nos tribunais pelo mundo inteiro, coisas completamente triviais, matam e esfolam os outros, literalmente ou simbolicamente, ou matam-nos fisicamente, ou matam-nos profissionalmente ou existencialmente. É interessante, o psicopata é interessantíssimo de se analisar, porque é sempre coisas completamente parvas que esfola e mata as pessoas. Interessante, sempre coisas completamente parvas, hein? Tanto, nem vou aqui continuar porque senão o vídeo vai ficar longo, mas enfim, mas é sempre coisas de uma moral de culto religioso, por causa da ética deles é superior aos outros todos, ficam muito ofendidos não sei com o quê, destroem a vida dos outros, e se for preciso dão-nos um tiro na cabeça, não é? Bom, como foi o caso deste. No contexto de sucessivas disputas de condomínio, originadas pelo ruído que vinha sendo produzido pelo mecanismo hidráulico existente no apartamento da vítima, localizado no piso imediatamente acima daquele em que se situava o apartamento do homicida, ou seja, eram vizinhos, de cima e de baixo, não é? E que por diversas vezes havia levado o homicida, a desativar o sistema de energia elétrica que servia o apartamento daquela. Na madrugada em que o homicídio ocorreu, o arguido havia saído do seu apartamento para proceder mais uma vez, ou seja, o homem que matou saiu do apartamento para desligar a tal energia, para não haver aquele barulho, não é? O arguido havia saído do seu apartamento para proceder mais uma vez à desativação daquele sistema. E tendo-se deparado com a vítima numa das partes comuns do edifício, disparou de imediato 2 tiros de pistola na sua direção. Se eu fosse parte interveniente neste processo, a primeira pergunta que eu fazia ao advogado de defesa era a seguinte: então, mas foi só desligar o mecanismo elétrico, porque é que levou uma pistola? Porquê é que levou uma pistola? Porquê é que levou uma pistola para ir às 2 da manhã ou de madrugada, o que é que foi, desativar o sistema de energia elétrica? Mas as pessoas lá em casa, quando ouvem um barulho na escada, vão de pistola, Faroeste, Rio de Janeiro, Favela da Rocinha, eu cantava em Porto Rico, lembro perfeitamente, parei com o carro, lá com uma Maria que tinha na altura, numa terriola, lá uma coisa, parecia que era uma espécie de uma casa ali com uns baldios e tal, e veio o dono da casa, estava próximo da casa, não estava dentro da casa, com uma pistola. Não apontou a pistola, mas estava com a pistola, tinha a pistola na mão, e eu disse a olhar para o homem, há algum problema? Não o conheço, eu, está bem, mas veio de pistola em punho. Pois aqui é assim, eu já vi, já. Exatamente. Se vai em pistola em punho é o Faroeste, né? Depois, este veio de pistola em punho, disparou de imediato 2 tiros de pistola na sua direção. Foi desativar o sistema de energia elétrica, viu a outra pessoa, pumba, matou-a. O Tribunal de Primeira Instância italiano considerou que o autor do homicídio havia atuado com vício parcial de mente. Ou seja, isto está, obviamente, no acórdão, não é? Tem nota de rodapé aqui a referência do acórdão, mas eu já disse o acórdão, que é da Suprema Corte de Cassazione, são na penal, sentença 25 de janeiro de 2005, 8 de março de 2005. Processo 9163. Condenando a pena de 15 anos e 4 meses de prisão. Tribunal de Primeira Instância. As circunstâncias que conduziram à afirmação do vício parcial de mente são paradigmáticas da especial dificuldade
que as perturbações da personalidade colocam o direito penal do ponto de vista da certeza no estabelecimento dos pressupostos de decisão judicial. Com efeito, vejam bem onde é que isto não inquina. A prova pericial produzida, e vou concluir com isto, com efeito a prova pericial produzida, os peritos do Ministério Público, os peritos do Tribunal, os peritos da defesa, os adjuvantes, os coadjuvantes, os que falaram, os que não falaram, os que assinaram, os que não assinaram, veja bem o resultado. A prova pericial produzida sob a capacidade de entender e crer do arguido e respectiva perigosidade social compreendeu 3 avaliações psiquiátricas. Foram só os psiquiatras, não foram os psicólogos, nem os psicanalistas, nem os sociólogos. Como o seu conselheiro Lourenço Martins diz, devem estar os 4 presentes nas avaliações. Obviamente, quem assina, como já vos disse, é fundamentalmente o psiquiatra e depois, em segunda instância, o psicólogo clínico. Ou então, um psicanalista que também tem a formação de psicologia clínica ou de psiquiatria, por razões óbvias. Compreendeu 3 avaliações psiquiátricas, as quais conduziram a conclusões absolutamente incoincidentes entre si. Ou seja, não foram psicanalistas a descontar os psicólogos e os psicólogos a descontar os psiquiatras. Foram 3 psiquiatras completamente em desacordo uns com os outros. Vejam bem. A primeira perícia apontou para a presença de uma perturbação da personalidade de tipo paranoide, num sujeito portador de uma patologia de tipo orgânico, consistente numa malformação arteriovenosa cerebral, e concluiu no sentido que o arguido possuía plena capacidade de entender, cognição, encontrando-se, porém, a capacidade de querer, o livre-arbítrio, grandemente diminuída. A segunda perícia apresentou ela própria 2 conclusões sucessivas e diferenciadas, apontando, no primeiro momento, para uma total incapacidade de querer, de entender, ou seja, cognição, consciência do ilícito zerinho, e de querer, livre-arbítrio, no momento do fato, por efeito de uma crise psicótica do tipo paranoide, ou seja, aqui não havia nem consciência do ilícito nem livre-arbítrio, tinha tido uma crise psicótica do tipo paranoide. E, posteriormente, através da revisão das primeiras conclusões, para a presença de um sujeito não psicótico, mas com perturbação borderline tipo paranoide, ou seja, estado de limite, a tal que também tem os impulsos e as emoções instáveis à mistura, como se recordam. Com total capacidade de entender, ou seja, cognição, consciência do ilícito, mas com capacidade de querer limitada no momento do facto, ou seja, livre-arbítrio. A terceira prova pericial, esta ordenada pelo tribunal, costuma ser a que tem mais força, só os psiquiatras é que costumam fazer isto, na maior parte das legislações que eu analisei e que conheço muito bem, os ingleses sempre assim, os portugueses sempre assim e outros afins. A terceira prova pericial, esta ordenada pelo tribunal, através de perito diretamente nomeadamente, de perito diretamente nomeado para o efeito, aqui é formalidade pura, nem eles gostam de falar com os colegas, quando o tribunal nomeia, excluiu a perturbação borderline, assinalando pelo contrário a presença de um distúrbio paranoide, combinado com elementos de distúrbio de perturbação narcísica da personalidade e com correspondência numa diminuição da capacidade de entender e de querer, ou seja, cognição, consciência do ilícito e querer, livre-arbítrio, e esta numa perigosidade social atual. Não sei se estão a ver, não é? Para concluir, com base em tais avaliações periciais, o Tribunal de Primeira Instância italiano considerou que o denominador comum, todas discordavam umas das outras, extraível das conclusões apresentadas pelos peritos, correspondia à ideia que, no máximo, o arguido devia ser considerado semi-enfermo da mente e, como tal, penalmente responsável, mas com pena diminuída, ou seja, foram para a imputabilidade diminuída, que o professor Figueiredo diz, isso é uma aporia, é um beco sem saída. E foi. Ficamos por aqui. Muito obrigado.